A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Efésios capítulo número 1. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Glória a Deus. Ele diz: bendito seja Deus, exaltado seja Deus, magnificado seja Deus. Honrado seja Deus, aleluia, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos capacitou para prosperar, com todo o poder espiritual para a prosperidade, veja, a capacitação para a prosperidade, nos lugares celestiais ou nas regiões celestiais, em Cristo. Ser abençoado significa ser capacitado para prosperar. Significa ser habilitado, aleluia, capacitado para a excelência. Ser abençoado significa que Deus te dá poder para ser excelente. Então a Bíblia diz: bendito seja Deus, honrado, exaltado, magnificado seja Deus, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele já nos capacitou para prosperar, para ir bem, que já nos capacitou, Ele já fez. Veja os tempos verbais. Os tempos verbais. Ele diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já. Não diz que vai. Isso não é uma promessa, é uma declaração de um fato. A declaração de um fato não é uma promessa. Quantos já observaram que aqui não é uma promessa? Levante sua mão aí, você viu, não é uma promessa? Glória a Deus. Ele diz: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou, glória a Deus, que já nos capacitou, que já nos deu poder para prosperar, com toda a capacitação espiritual. Glória. Então, no verso 4, ele diz: assim como nos escolheu nele, assim como nos escolheu nele, ele já nos escolheu nele, ele não vai fazer isso, ele já fez. Ele diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Aleluia. Diga isso, diga: ele me escolheu antes de o mundo começar. Diga de novo: ele me escolheu antes de o mundo começar. Ele me escolheu. Veja, se Deus te escolheu antes de o mundo começar, Ele tinha que te conhecer antes de o mundo começar. Deus me conhecia antes de o mundo começar. Aleluia. Vamos. Diga aí: Deus me conhecia antes de o mundo começar. Agora veja, Ele me escolheu, a Bíblia diz que Ele me escolheu antes de o mundo começar. Isso implica que Ele me conhecia antes de o mundo começar. Então isso parece sugerir e fortemente afirmar que eu estava na mente dEle. Aleluia! Diga: eu estava na mente dEle. Vamos continuar. Ele me escolheu, vamos. Antes de o mundo começar, Ele me conhecia. Antes de o mundo começar,
Eu estava na mente dele. Eu estava na mente dele. Diga de novo, eu estava na mente dele. Quantos aqui realmente pensam que estavam na mente de Deus? Vamos. Você estava na mente de Deus? Eu estava na mente dele. A Bíblia diz que eu estava na mente dele, veja. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos... Ei, veja. Eu gosto disso. Ele diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para... Ele nos escolheu para um propósito. Ele diz para sermos santos. Santo significa separado e santificado. Santo significa separado e santificado. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos separados e santificados. Separados para Ele, santificados e sem culpa. Perante Ele em amor. Glória a Deus. Aleluia. Ele nos escolheu em Cristo. Antes de o mundo começar, para que fôssemos separados para Ele. Santificados. Ele nos escolheu para sermos dele. Agora, isso é algo grande. Isso é algo grande, eu estou dizendo. Veja, se ele me escolheu, eu penso que ele não planejou que eu ficasse doente. Ele não planejou que eu fosse pobre. Vamos. Ele não planejou que eu fosse derrotado na vida. Ele não planejou que eu fosse infeliz e triste, imaginando se há um Deus no céu. Aleluia. Glória a Deus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e sem culpa perante ele, em amor, santos e sem culpa. Você sabia que Deus considera o diabo culpado de qualquer coisa que você já fez? Quantos sabiam disso? Ele considera o diabo responsável? Ele considera outra pessoa responsável? Ele diz que você é sem culpa. Alguns de vocês ainda não conseguiram deixar de lado a autoculpa por todas as coisas erradas que você já fez. Tem pessoas que não conseguem superar as coisas erradas que fizeram. Toda vez que oram, dizem, a minha consciência me acusa. A sua consciência não deveria ficar preocupando você. Se você percebe que Jesus, o Filho de Deus, morreu no seu lugar, a Bíblia diz que ele morreu por nós. Que aqueles que vivem não devem viver mais para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Glória a Deus. Então vivemos para ele agora. Paulo diz, estou crucificado com Cristo. E ele continua dizendo, assim não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos separados e santificados. Nós somos uma geração escolhida, uma raça escolhida. Você pode dizer amém? Uma geração escolhida, um sacerdócio real. Sacerdócio real. Somos realeza. Você me ouviu dizer isso? Somos realeza. Eu disse somos realeza. Somos realeza. Diga a alguém perto de você. Somos realeza. Vamos, diga de verdade, somos realeza. É claro. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus. Você sabe, ele ainda não acabou. Verso 5. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E em outras sessões ainda vamos falar mais sobre esse assunto, sobre predestinação e sobre o assunto da adoção no Novo Testamento. O que isso significa? Glória a Deus. Para louvor da glória. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Veja, o plano de Deus para nós é que
possamos ser, cada um de nós possa ser para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual nós temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Que Deus... Vejam o verso 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer que tinha proposto em si mesmo. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus. Veja, você já encontrou o seu lugar em Deus? Você já descobriu você? Descobriu as suas raízes? Veja, quando você nasce de novo, você é mais do que alguém que tem uma boa religião. Você sabe, há pessoas que têm um bom emprego e dizem: meu emprego é bom, minha família é boa, minhas finanças estão no lugar, e eu acho que o que eu preciso agora é de uma boa religião. Eles acham que precisam de uma boa religião para equilibrar as coisas. Não, estão errados. E então alguns escolhem o cristianismo e dizem: eu amo o cristianismo porque o cristianismo é uma boa religião. Não, o cristianismo não é uma boa religião. Deixa eu te dizer a definição de Deus de religião. Eu não sei se você está aqui agora. Tiago capítulo 1, vamos lá, vamos definir religião. Há algo legal sobre religião. O que ela é? Eu só quero que você saiba que a religião... Você tem religião no cristianismo, a boa religião no cristianismo. O cristianismo não é uma religião. Ei, alô? Alô? Agora, você tem cadeiras no prédio da igreja agora e você está sentado em uma delas. Veja, a igreja não são cadeiras. As cadeiras estão na igreja. Estão no prédio da igreja. Mas a igreja não são as cadeiras. Então, Tiago capítulo 1, e eu vou ler para vocês a partir do verso 27. Ele diz: a religião pura, repitam, religião pura. Mais uma vez, religião pura. Veja aqui o que ele fala. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Isso é tudo. Não diz que a religião pura é o cristianismo. Ele diz que é o cristianismo. Não. A religião, ele diz, é o quê? Visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Isso é tudo. Mas para fazer isso, você tem que ser um cristão para fazer isso. Para poder sentar aqui, você tem que já estar aqui. Eu estou certo? É claro. O cristianismo não é uma religião, não é uma religião, não é religião. Veja, ele é a vida de Deus no homem. Isso é cristianismo. É a divindade operando na humanidade. Isso é cristianismo. É a vida da nova criação. Isso é cristianismo. Aleluia! Aleluia! Então veja, quando você nasce de novo, a vida de Deus está em você. A vida de Deus é transmitida ao seu espírito. É transmitida ao seu espírito, é isso que significa nascer de novo. Você recebe a vida e a natureza de Deus no seu espírito humano. Você se torna uma nova criação, o seu espírito é recriado em Cristo. A partir da hora em que você nasce de novo, o seu passado simplesmente não existe. Assim como um bebê recém-nascido não tem passado. Quando se dá à luz a uma criança hoje, aquela criança não tem passado. Todas as coisas se tornaram novas. É o que a Bíblia diz. Tudo se fez novo e você nasceu em Cristo. Veja, a forma como muitos cristãos vivem a sua vida é a seguinte: elas estão no caminho delas para Cristo. Isso é errado. Elas ainda estão a caminho de Cristo.
Nós nascemos nele. Aleluia! Eu disse, nós nascemos nele. Obrigado, Senhor. 1 Coríntios, capítulo número 12 e verso 13. A Bíblia diz, pois por um Espírito, pois por um Espírito somos todos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Somos batizados em um corpo, nascemos em um corpo, somos imersos em um corpo. Como ele chama esse corpo? Cristo. Nascemos em Cristo. Eu disse que nascemos em Cristo. Amém? Nascemos em Cristo. Nascemos em Cristo. Isso é bonito. Eu digo, encontre seu lugar. Encontre seu lugar, descubra quem você é. Descubra quem você é. Isso vai mudar muitas coisas. Descubra quem você é. Descubra quem você é. Sabe, se você acordasse essa manhã e você estivesse cantando sozinho, cantando, tendo um tempo bom, rindo, sabe, e alguém visse você cantando e sorrindo, se ele não fosse familiarizado com as coisas do Espírito, pensaria que você está louco, que há algo de errado com você. É mais fácil para nós agirmos de tal forma que as pessoas venham e perguntem qual o problema. É mais fácil assim. E eles vêm e perguntam qual o problema e dizemos, a vida de tanta gente está cheia de... O tempo todo mexendo a cabeça e... O tempo todo assim. É como se estivessem fartos do que quer que estão fazendo. O tempo todo. Estão fartos disso. Fartos daquilo. E aí fazem outra coisa. E então... fartos de qualquer coisa. Quer saber? Eles ainda não encontraram o lugar deles. Ainda não descobriram quem eles são. Veja, essa é uma das razões pelas quais algumas pessoas que têm seguido o cristianismo religioso por muito tempo têm problemas com pessoas como nós. Elas simplesmente não entendem como nós estamos sempre no topo. Não conseguem entender. Não conseguem entender como. Por que sempre andamos em vitória? Por que sempre falamos dessa forma? Por quê? Não conseguem entender. Você está dizendo que não há tempos ruins? Acontece que, às vezes, você tem que ter... Sabe, gostam quando o pregador diz... Eu tenho tempos ruins. Às vezes eu fico desencorajado. E quando eu ouço o pregador dizendo, às vezes eu fico desencorajado, a vontade que eu tenho é de dizer para ele, cala a boca. E você diz, mas ele está dizendo a verdade. Ele não está dizendo a verdade. Ele está pregando a experiência dele, que não se alinha com a palavra. Ele está nos dizendo como ele tem sido desobediente a Deus. Veja, para mim, está errado ficar desencorajado. Eu não posso me pegar desencorajado. Ouviram o que eu disse? Porque Deus disse, ser forte e corajoso. É um comando. É uma instrução. Então ficar desencorajado é quebrar a palavra. Eu não posso me pegar desencorajado. Eu não devo... Veja, eu não devo olhar para mim e me ver desencorajado. Então eu podia também pôr um cigarro na minha boca e... Para mim é a mesma coisa. Desencorajado? Sabe o que Deus disse a Josué? Ele disse, eu só tenho uma coisa a requerer de você. Ele disse apenas uma coisa. Ser forte e corajoso. Foi só isso que ele pediu ao homem. E isso... essa é a mesma coisa que as pessoas dizem que não são. Deus disse tão somente. Eu exijo. Seja corajoso.
Veja, não importe o que você veja, não se desespere. Pois o Senhor, teu Deus, está contigo. Aonde quer que tu vás, não importa o quão profundo seja o vale, eu estarei lá contigo, não importa que tipo de problema é, Ele está lá. Não importa que tipo de água você tem, pode ser água fervente, não faz diferença. Se você passar pela água, ela não vai te dominar. Você passa pelo fogo, você não se queimará. Ele diz, eu exijo uma coisa. Há uma coisa que o diabo sabe que eu tenho em abundância: coragem. Eu tenho isso em abundância, eu estou cheio disso, eu estou cheio de coragem, eu estou tão cheio, tão carregado, que a eternidade tem que ser estendida para comportar tudo. Amém? É claro, eu estou carregado de coragem. Aleluia! Quem sou eu? Talvez essa seja a pergunta. Quem sou eu? Nós temos uma série de ensinos sobre esse assunto. Ouça! Uma série de ensinos sobre quem somos nós. Ouça isso. E ouça, e eu te digo, quando você chegar no terceiro ensino, será chacoalhado. Sabe, vão dizer, o que há de errado com você? E você vai ficar assim. Aleluia! É verdade. Quem somos nós? Quem sou eu? Essa pergunta deve ser feita a Deus. Diga, oh Deus, quem sou eu? E aí ele vai dizer, É melhor perguntar quem sou eu do que dizer, oh, coitado de mim. Eu sei quem eu sou. Diga quem eu sou, não diga quem sou eu. Sabe, eu já sei que eu não sou nada. Não, quem sou eu? E então ouça a resposta dele. Eu te digo, ele dirá, olhe na palavra e descubra. Olhe na palavra e descubra. A palavra de Deus é o espelho. Olhe na palavra e descubra. O que ele diz que você é? Uma nova... Uma nova... Uma nova... Uma nova... Ouça... Roguskiba Antogos Zevrabidolongris, Gizgoshe Praktolongonskibra Actelagista, Lego Praktojoskira Andelagira Actoclira Actesage, Gefogtredigo Baconsto Clira Magdila, Restusa Placlira Antesage, La Pronsco Precdila Angetiske Sela, Desco Prectolingo Sosotica, Pra Esto, Lecto Paro, Lecto Songre, Lacido Acusoceno, E Crabatustora Acta. Nego Bahoste. Zevractusoma egeba antro luciro consociana vera patila ca conzoskera delicta e ga practusonjo lira batigas deke evro patoski janahata recopassonde Onsco frapptelo doskische salatira legi practunsko jesepari lera kunske sala e raptis approach de la manga e actu soje sali. Desde a fundação do mundo, eu escolhi aqueles que pertencem a mim, diz o Senhor. E eu dei a vocês minha palavra, para que vocês saibam quem são e que saibam quem eu sou, para que possam descobrir que em seus espíritos vocês são meus e se parecem comigo, e tudo que pertence a mim pertence a você, diz o Senhor, e que você está andando no caminho da glória neste mundo. No reino do Espírito é assim que eu vejo vocês, diz o Senhor. Vocês já estão andando na glória, vocês pertencem à glória, diz o Senhor. Olhe para o seu coração, entenda que a glória pertence a você. Eu te escolhi, eu te levantei, eu te entronizei. Ande como quem está na glória. Glória, aleluia. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Glória. Obrigado, Senhor.
Sabe, há algumas coisas que temos dificuldade de expressar, a não ser pela unção do Espírito de Deus. Pertencemos a outra classe, pertencemos a outro reino, escolhidos e nascidos assim. Nascidos assim. O problema é que a maioria de nós tem estado mais preocupada com o nosso primeiro nascimento, que não tem nada a ver com o segundo. Ainda estamos lutando com a queda de Adão e não desfrutando dos benefícios, aleluia, da vida do último Adão. O que é necessário? O que é necessário para viver em Deus? O que é necessário para andar no reino da glória? O que é necessário? Vamos deixar isso claro. O que é necessário? Abre em Hebreus 4 por um momento. Hebreus capítulo 4. Obrigado, Senhor Jesus. A partir do verso 3. Não, é melhor a partir do verso 1. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós nos foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. E ele cita: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as obras... embora as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Agora, isso é bonito. Que obras? Ele disse que ele jurou que aqueles não entrariam no seu descanso. Ele disse que o evangelho que foi pregado a nós também foi pregado a eles, mas que a mensagem não lhes aproveitou. Vamos, olhe isso de novo. Veja de novo, é o verso número 2. Ele diz: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram, a palavra que foi pregada, não lhes aproveitou, não causou nenhum bem a eles. Por quê? Ele diz: porque não misturaram com fé quando ouviram. Agora ouçam. Às vezes ouvimos pessoas dizendo: bem, eu escuto isso há tanto tempo e não me ajuda em nada. Bem, eu não sei por que as coisas não mudaram. Eu estou fazendo tudo o que eu sei fazer. Eu tenho sido fiel a Deus, eu faço isso, faço aquilo, mas as coisas não mudaram na minha vida. Algo está errado. Algo está errado. O que há de errado? Você não misturou com fé. E ele diz: se toda a fé que eu tenho não é fé, então eu não sei o que é fé. É isso, você está certo. Você não sabe o que é. O que é fé? Se você tem fé, você não pode dizer que não funcionou. É impossível não ter funcionado com fé. Por quê? Porque a fé é a evidência de que funcionou. Você não entendeu? Você ouviu o que eu disse? Não é possível ter fé e ao mesmo tempo voltar e dizer: bem, não funcionou. É impossível. Porque se você teve fé, então funcionou. Porque a fé só poderia ser fé como uma evidência da palavra que funciona. Deixa eu colocar assim. A fé é o título de propriedade das realidades não vistas. A fé é o título de propriedade das realidades não vistas. A fé é a evidência, e evidência é prova.
Então, quando você diz que tem fé e as coisas não funcionaram, é uma contradição. Porque você está dizendo que tem a evidência que funcionou, que tem a prova que funcionou, e aí você diz que não funcionou? Então não era prova. Você está aqui, isso entrou em você? Temos um homem, e ele diz que ele tem fé em Deus que a sua situação financeira vai mudar. Você sabia que isso não é fé, é esperança? Porque ele tem fé que as coisas vão mudar. Isso não é fé, é esperança. Ele está buscando uma mudança na situação. Então isso é esperança. E a esperança é uma grande virtude. Mas fé e esperança não são a mesma coisa. A esperança é: eu acredito que vai mudar. Eu acredito que Deus vai fazer algo. Eu acredito que Deus... Sabe, a maioria das pessoas prega a esperança sem perceber o que estão pregando. Deus vai abrir um caminho onde não há caminho. Deus vai te dar um emprego. Deus vai te abençoar. Deus irá. Tudo isso é esperança, não é fé. Agora, isso significa que eu irei ter, eu irei conseguir, eu irei, ou Deus irá me dar, Deus irá fazer funcionar, Deus irá, eu irei. Você sabia que este não é o Evangelho de Jesus Cristo? Soa maravilhoso, soa alegre quando ouvimos, porque ministra as nossas emoções muitas vezes. Nos sentimos bem quando alguém diz que Deus irá fazer, Deus irá abrir o caminho. Nos sentimos alegres, ficamos felizes, porque ministra esperança. Mas você sabia que não há capacitação? Sabia que a esperança não é uma bênção? A esperança não é uma bênção. Só te ajuda a olhar adiante para algo. Mas isso não é uma bênção. A bênção é uma invocação das habilidades divinas. O Evangelho é... Você sabia que depois da ressurreição de Jesus, quando os discípulos estavam reunidos e Jesus apareceu, quais foram as primeiras palavras? Ele não veio de fininho e disse: adivinhem, eu saí de lá. Adivinhem, eu saí de lá. Foi o que ele disse? Ele apareceu e disse: Pedro, consegui sair daquela tumba. Aquela coisa era terrível. Foi o que ele disse? Não! Quando ele aparece, ele diz: Pai, seja convosco. Pai, seja convosco. Você acha que quando ele disse isso, o que aconteceu? Eu acho que eles não ficaram muito em paz. Baba? Baba que? Sabe, eles ficaram... Você entende? Quando ele apareceu, porque eles estavam com medo. A Bíblia diz que eles estavam a portas fechadas. E então Jesus aparece e diz: Pai, seja convosco. Meu Jesus! Imagine! Por que ele disse isso? Porque a salvação havia sido consumada. Ele nos tirou para fora. Entenda isso. A Bíblia diz que quando ele morreu na cruz, nós morremos com ele. Quando ele foi sepultado, fomos sepultados com ele. Quando Deus o ressuscitou, nós fomos ressuscitados juntamente com ele. E então ele diz que agora nós estamos assentados juntamente com ele nos lugares celestiais. Estamos assentados com ele. Deus não irá. As obras foram concluídas desde a fundação do mundo. Concluídas. Ele não irá, ele já fez. Ele diz: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos habilitou, que já nos capacitou para prosperar, que já nos habilitou para a excelência.
com toda a capacitação espiritual, com todo o poder espiritual, nos lugares celestiais, com toda a glória de Deus. Você percebe que a terra está nos lugares celestiais? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus. A quem ele está se referindo? A Elohim. Deus. No princípio Deus. O que significa que ele precedeu o princípio? Porque quando o princípio veio, Deus já estava lá. Deus, ele diz, no princípio Deus criou. Ele criou no princípio, ele tinha que estar lá antes da criação, no princípio, então ele existiu antes do princípio. O que significa que Deus, Jesus disse que Deus é espírito. Se Deus é espírito, significa que o espiritual criou o material. Ele existia antes do material. Então Deus já estava lá e a Bíblia nos diz que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E ele põe o mundo dentro disso. Oh Deus, eu preciso... 1 Coríntios. Você está aí? Sabe, alguns anos atrás, eu nunca esqueço disso. Eu estava numa cruzada, muitos anos atrás. Eu fui convidado por um outro ministro, então eu estava lá só uma noite. Pouco antes de eu ser apresentado para pregar, o coral estava cantando. Eu não sei de onde eles vinham, mas eles estavam apresentando um número que eles achavam que era maravilhoso. E eles estavam cantando algo sobre Jesus morrer. E enquanto ministravam esta música sobre ele morrer, choravam. Ele morreu por você e por mim. Ele morreu. E estavam cantando tão mal que perderam o tom. Sabe, porque estavam tão tocados por ele ter morrido. E parecia que tinha demorado horas. Sabe, a unção estava tão forte em mim que eu não conseguia esperar que me apresentassem. Sabe, de fato eu estava... Vamos, me dê um microfone, já está na hora. Eu quero que esse coral pare. E na hora que eu subi, eu disse: todo mundo grite aleluia, graças a Deus que Jesus morreu. Eu estou tão feliz porque ele morreu. Estavam chorando, ele morreu por você e por mim. Eu disse: glória, aleluia, ele morreu. E eu estou tão feliz porque ele morreu. Então eu disse: coral, da próxima vez que vocês cantarem sobre a morte dele, alegrem-se. Porque o homem não está mais na sepultura. A melhor parte disso é que ele morreu para que pudéssemos viver. E então ele voltou à vida para cuidar que ninguém, nenhum espírito, nada no mundo nos engane e nos tire do que ele conquistou para nós. Você já leu em algum lugar na Bíblia que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém? Gostamos disso, não é? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Isso foi lá atrás no Velho Testamento. O que ele estava fazendo com a terra? Ele estava procurando alguém para quem pudesse dar. Eu disse, ele estava procurando alguém para quem pudesse dar. Fim da primeira parte. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.